Deuses e deusas, eu tô aqui com o tarô para trazer a leitura dessa semana. Vamos ver o que o tarô traz, o que o tarô nos orienta, o que a gente pode fazer, como a gente pode se precaver. E hoje eu vou deixar as cartas virem livre, eu não vou separar por leituras diárias. Eu vou deixar que a espiritualidade traga o que a gente precisa saber para essa semana. Apenas eu vou tirar a carta que está regendo e depois eu vou deixar a espiritualidade falar. O que você deseja para essa semana? Já firma aí na tua cabeça. O que é que você está precisando? Está precisando de soluções, está precisando de caminhos, está precisando de motivação. Vai trazendo aí as tuas necessidades enquanto eu vou aqui embaralhando as cartas, para que as cartas falem com você. Afinal, você está aqui nesse vídeo e não é por acaso. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta, professora de tarô, e aqui nesse canal eu trago ensinamentos sobre o tarô, pra gente ver que o tarô é gostoso, para você que quer aprender sobre o tarô, e também os direcionamentos de previsões da semana. Então vamos lá, qual é a carta que está regendo a nossa semana, espiritualidade? Qual é a carta? 7 de Copas. E o 7 de Copas, como carta que vem regendo essa semana, vem dizendo que é uma semana onde a energia está numa energia da gente ter vários pensamentos. Fazer uma coisa, resolver outra, arrumar outra, decidir uma situação, modificar, transformar, algo que não está bom e fica ali na nossa cabeça, mas a gente corre o risco de ficar apenas pensando e não fazer nada nessa semana. Preciso fazer isso, preciso decidir aquilo, preciso entrar em prática, preciso fazer, resolver, mas só fico no preciso. Então é uma semana onde a gente pode ter muitas ideias, onde a gente pode ter muitas vontades, onde a gente pode ter muitos pensamentos, mas ao mesmo tempo não conseguir sair do lugar. Sabe quando eu não sei se eu como macarrão, sushi, ou picanha, ou uma cocada, E ficar, ai meu Deus, e o tempo passa e eu morri de fome e não decidi nada, porque eram tantas opções, eram tantos pensamentos que eu não soube dar uma direção para o meu caminho. Então cuida de nessa semana você ficar com as situações estagnadas, não sair do lugar, cuida, porque é uma semana onde a gente pode ter aí excesso de ideias, de pensamentos e se perder neles na insegurança e na indecisão. Então cuida de não deixar essa energia fazer com que você sabote ou procrastine aquilo que você precisa fazer, precisa entrar em prática, precisa resolver, precisa decidir, mudar ou transformar, porque a energia está favorável, mas a gente pode ter um bloqueio de fuga, de não entrar em ação, de não dar um próximo passo e ter uma semana que a gente vai chegar lá no final da semana e falar, caramba, não fiz nada, pensei e me distraí, fui pensando em outra coisa, deixei para fazer depois, para decidir depois, a semana passou e eu não saí do lugar. O que mais que a espiritualidade nos traz sobre essa semana? 9 de espadas. A espiritualidade traz aí uma semana que pode ter, lembra que eu falei aqui do excesso de pensamentos? Então, é uma semana aí que a gente pode realmente pensar demais, e pensar demais além do ponto. O que é pensar demais além do ponto? Vamos supor que, uma pessoa demorou para lhe responder, seja qual assunto for, e aí, ao invés de você buscar a clareza ou de deixar a pessoa no tempo dela, você pode ficar pensando, mas será que não quer mais fechar negócio comigo? Será que não quer mais namorar comigo? Será que já tem outra pessoa? Será que já tem outro negócio no lugar? Será que eu perdi? Sabe a cabeça crescer nos serás, crescer nos talvez, crescer nas suposições e trazer aí, começar a acreditar nesses pensamentos e trazer aí agonia, aperto no teu peito, ansiedade, um emocional aí sobrecarregado com possibilidades que a mente vai criar, mas que nem sempre são realidades. Então é nessa hora que ter clareza é o que ajuda. Então aqui, tomou a decisão de ir conversar e resolver, esclarecer? Vá. Tomou a decisão de jogar o tarô para ter maiores esclarecimentos?
jogue. Tomou a decisão de fazer uma mudança, faça. Mas não deixe aqui com que pensamentos realmente comecem a divagar sem fim em situações negativas, em previsões negativas, em achismos negativos que podem comprometer o teu emocional e o teu físico nessa semana, fazendo com que você não se sinta bem ou entre numa espiral aí de agonia, tristeza e preocupação. Então, toma cuidado, é uma semana que pede cuidado. O que mais a espiritualidade tem a nos dizer sobre essa semana? Olha, caiu bem aqui. 8 de copas. O 8 de copas, a espiritualidade vem dizer que nessa semana não adianta insistir em caminhos que não estão indo para frente, em caminhos que nesse momento não estão abertos, nesse momento não estão claros. Sabe aquela coisa, a pessoa não responde, mas você tá ali mandando, e a pessoa continua não respondendo? Ou qualquer outra coisa, não tá dando certo, não tá entrando num acordo, não tá entrando numa solução. A espiritualidade diz: calma, se afaste, vá pensar em outra coisa, vá fazer outra coisa, mas não fique insistindo naquilo que nesse momento não está funcionando. Não queira voltar com eles nessa semana, não queira voltar a um assunto que já está encerrado, não queira, a pessoa não quer conversar com você, você fica ali batendo martelo, indo atrás. Não, se valorize, volte-se para si, o que for para ser será. Você dá o seu passo, espera o passo da outra pessoa, mas não fique só você dando passo, só você caminhando sozinho, e naquilo que não está indo para frente, que não está solucionando, que não está se abrindo uma luz. Ou você pode buscar entender por quê, ou você pode dar o tempo ao tempo, para que as coisas se resolvam e aconteçam numa hora certa, numa hora mais propícia, numa energia melhor. O que mais espiritualidade tem a nos dizer? Aqui viraram 2 e caiu 1, então aqui vem bastante informação. Com o imperador, a espiritualidade diz assim: é uma semana para resolver, é uma semana para decidir, mesmo que isso seja desconfortável. É desconfortável decidir, é desconfortável resolver, desconfortável abrir mão muitas vezes das coisas, desconfortável fazer algo que é chato e a gente está procrastinando. Então, como essa semana é uma semana para a gente decidir, resolver, não procrastinar, não sabotar, não ficar pensando, não ficar na insegurança, o imperador diz: vai e faz. Vai e acontece, põe a mão na massa, resolve, entre em ação, gostando ou não gostando, para que os teus caminhos sigam em frente, para que novos resultados mais concretos, melhores, mais prósperos, resultados de crescimento cheguem ao seu caminho. Até porque as outras cartas que caíram trazem aqui, ó, o Ás de Copas, a fluidez de um novo início, de uma nova situação, com probabilidade de ter resultados bons, resultados estáveis, resultados prósperos. Então, assim, resumindo, se nessa semana a gente não ficar procrastinando, não ficar vibrando na insegurança, não ficar pensando demais, mas ter uma proação de resolver, de decidir, de fazer, de acontecer, de ir atrás do que a gente precisa, mesmo que seja chato, mesmo que a gente não goste, a gente vai abrir um novo caminho que tem chances de ser estável, que tem chances de ser próspero, que tem chances de ser bom e trazer bons resultados para nós. Então, assim, mais claro que isso, só se eu escrever tanto para mim quanto para vocês, porque aqui a espiritualidade vai direto ao ponto sobre a nossa semana. E agora uma última carta para encerrar, né, a leitura dessa semana. Um último conselho, vamos ver qual é o conselho que a espiritualidade nos traz. E já caiu. E olha só a carta que caiu. Caíram 2. Eu ainda nem estava terminando de embaralhar, mas eu senti que são essas. Primeira carta, o eremita. E essa carta, a espiritualidade diz assim: quando a gente sente, né, internamente que é hora da mudança, que é hora de dar novos passos, é a nossa alma pedindo, é o caminho pedindo, é o universo pedindo.
E quando a gente diz não, a gente está indo contra nós mesmos e a gente está insistindo em situações que já está na hora de deixar. Então, nessa semana, o que a sua alma vem pedindo ou o que a sua alma vier a pedir, do tipo faça uma coisa, decida, encerre, comece, e você, se você sentir que a alma está pedindo e você não fizer nada, você vai atrair desconforto, é como se, sabe aquela frase, né, do filme do Homem-Aranha, quem tem muita responsabilidade tem que ter... Gente, esqueci a frase do Homem-Aranha, agora é a hora de apagar o vídeo, mas eu não gosto de apagar, eu gosto de continuar, porque a vida é assim e eu sou assim. Esqueci, muitas responsabilidades. Nossa, eu uso tanto essa frase, mas hoje ela sumiu. Então, se você souber, coloca aí nos comentários pra mim, pra me lembrar dessa frase. Mas aqui é como se assim, olha, você tá aí, a vida tá te pedindo, teu coração tá pedindo, a tua alma tá falando e você tá falando não. Então se prepare para ter prejuízos. Porque a partir do momento em que eu decido dar um passo diferente, em que eu tomo coragem e eu transformo a minha vida. Então traga esse conhecimento aí para você como último conselho da espiritualidade. O que a tua alma vem pedindo ou o que a tua alma pedir, segue. Agora vamos supor que mesmo assim a tua alma pediu, você está sentindo, mas você está ali com medo, antes de dar esse passo é a hora que o tarô pode te ajudar. E trazer uma confirmação para que você dê esse passo com mais segurança, né? Ou o tarô diz, olha, não é bem assim, mas é parecido com isso. Pelo menos você faz o caminho certo. E o que tua alma pedir, faça, senão você terá prejuízos. E aqui o Papa é uma semana para você se conectar com a tua espiritualidade, para você pedir ajuda, proteção e caminhos para a sua espiritualidade, que assim tudo ficará mais claro para você. Então é uma semana importante, é uma semana que a gente pode perder a semana se a gente não fizer nada, a gente pode vir a ter algum prejuízo se a gente não seguir o que nós estamos sentindo, se nós deixarmos tudo como está ou insistirmos em algo que não é mais para ser. Então, busque se valorizar, busque entender a sua semana, busque ver aquilo que você precisa resolver e faça. Busque ouvir o chamado da tua alma. Se não ouviu é porque nesse momento não está aberto para você, mas para quem está ouvindo. E o chamado da alma, gente, não é assim aquela grande mudança da vida. Às vezes o chamado da alma é tomar uma atitude, né? O que a alma está dizendo, olha, sai desse relacionamento, ou começa um trabalho novo, ou vai atrás, ou vai resolver aquela pendenga que tem aí na família. Então isso também são chamados da alma. O chamado da alma não é só propósito de vida, ok? A alma sempre está sinalizando caminhos através do nosso coração. É que muitas vezes a gente escuta, mas não quer seguir, porque geralmente exige um certo esforço, dá um certo trabalho e a gente quer tudo mastigado, né? Não vem dizer que não, que eu sei que é. Bom, tô encerrando aqui, desejo muita axé para todos nós, que a espiritualidade nos ilumine nessa semana e nos ajude, e eu te espero no próximo vídeo.